volta ao Bate-Papo das 6. Hoje um tema belíssimo, um timaço aqui para falar de gestação, parto humanizado e amamentação, né? Estamos de volta agora para o segundo bloco, para contemplar. No bloco anterior falamos muito de parto humanizado, esclarecemos muitas dúvidas, né? E estamos aqui então lá na esquerda com a doutora Karen, né? A doutora Carolina, né, que é pediatra, e a doutora Natália Modenese. A gente falava sobre isso, né, sobre a questão do parto humanizado. E aí, vamos falar sobre a importância do pré-natal. Por exemplo, geralmente, eu acredito que, não sei a opinião de vocês, mas como minha família foi assim 2 vezes, os meus 2 bebês, eu acho que é o primeiro contato que a mulher tem, ela tem alteração do organismo, e aí ela vai e faz um teste de farmácia e está grávida, né? O que ela deve fazer, Karen? E aí, como é que é o pré-natal? O que ela deve procurar? Como que é o primeiro contato até a gente chegar nessa questão da humanização? Então, o ideal é que ela procure um médico antes de engravidar, né? Que aí a gente começa todo um preparo pré-gestacional para organizar o organismo daquela mulher, o corpo daquela mulher, prepará-la para a gestação. Porque a gestação, ela é uma sobrecarga para o organismo, né? Então, a gente tem que ver toda a parte nutricional, a gente tem que ver a saúde dessa mulher como está, se ela tem doenças prévias, se essas doenças precisam ser controladas antes da gestação. Ela precisa usar suplementos vitamínicos antes da gestação. A gente tem o ácido fólico, que é um suplemento extremamente importante, que deve ser iniciado 60 dias antes de engravidar. Ele previne uma malformação muito específica, que é do crânio e da coluna do feto. Não adianta começar a tomar depois que engravidou, porque quando a mulher descobre que está grávida, ela já perdeu aquela janela para prevenir esse tipo de alteração. Então, ela precisa procurar o ginecologista antes, né? Mas ok, não deu tempo, engravidou, vamos procurar o pré-natal. A primeira coisa que ela tem que se perguntar é qual é o perfil de médico que ela deseja. Porque também, Dário, eu sou muito aberta assim com as minhas gestantes, eu falo assim, olha, o parto, ele é um processo muito subjetivo. Muito subjetivo. A gestação ela é muito subjetiva. Tem mulheres que lidam maravilhosamente bem com todas as alterações emocionais e físicas que vêm com a gestação, outras não. O parto é a mesma coisa. Não existe um parto perfeito para todas. Cada mulher tem o seu, tem a sua vivência. Então, quem sou eu para dizer qual é o melhor parto para você? O que eu tenho como profissional de saúde é a obrigação de te mostrar os caminhos que você pode seguir, os prós e contras de cada escolha que você pode ter. É minha obrigação médica, ser honesta, ser justa, informar, mostrar o que a gente tem de evidência científica, o que a gente tem de benefícios, o que a gente tem de riscos, e aí você, consciente, bem orientada, você pode até escolher no final qual o desfecho que você quer. Ok? Ok. Então, assim, se eu tenho na minha mente que eu quero um parto natural, com o mínimo de intervenções, que é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que é o que está aí nas melhores evidências científicas, eu vou procurar profissionais que estejam em consonância com os meus desejos. Ok? Ok. Se não, se eu estou do outro lado, se eu já decidi o que eu quero, pelas minhas experiências, pelas experiências das pessoas que estão ao meu redor, se eu já tenho minha mente formada, eu vou procurar profissionais que me apoiem naquela outra decisão. Então, eu acho que existem perfis diferentes para gestantes diferentes. Ok? Então, eu acho que dá para escolher, dá para se informar. Uma coisa que eu sempre falo com as minhas pacientes hoje, só é enganada quem quer, né? Então, essa aí de que eu fiz uma cesárea porque o meu médico falou que o meu bebê estava debaixo da costela, é uma coisa, só acredita quem quer hoje em dia, sinceramente. O bebê estava alto, né? O bebê estava alto, eu não tinha passagem antes de entrar em trabalho de parto, não é? Então, eu acho que as informações estão aí, acessíveis para todos. E a gente pode, conscientemente, de forma justa, de forma responsável, orientar essa gestante da melhor forma possível. E uma coisa que eu vejo muito na minha prática clínica, tanto no SUS quanto no consultório, é que essa mulher, a maioria das mulheres, elas trazem dentro de si o desejo de parir. Quando elas
se abrem as informações, quando elas se abrem às experiências de outras mulheres, ela formaliza isso. É difícil uma gestante que, depois de toda a informação, no final, vai decidir por uma cesárea com 38 semanas. Não vai. Porque o instinto maternal, ele é maravilhoso para proteger a cria. Entende? Então, ela pode até ir para uma cesárea depois por vontade, mas ela vai decidir no momento correto, orientada por seu médico, da melhor forma. Então, eu acho que é isso que a gente precisa trazer, essa responsabilidade compartilhada, e que as mulheres não aceitem mais qualquer tipo de informação. Porque hoje a gente tem aí várias mídias sociais, a gente tem a internet, que você digita indicações de cesárea e vem todas. Hoje eu fiz uma breve pesquisa assim para ver o que a gente tem aí de acessibilidade no Google, que todo mundo tem acesso. Você tem acesso a tudo. Você tem acesso ao artigo científico. Você tem acesso à informação de qualidade. Então, não se deixe levar. Tome a sua decisão. Sim. Eu acho que toda vez que a gente vem num programa aqui, isso é uma questão de todos os programas, né? A medicina está ficando muito individualizada e personalizada, né? Eu acho que isso é muito interessante. Bem, e aí eu vou fazer o meu relato sobre essas questões, que eu errei, né? Acaba que eu que errei. No primeiro filho, eu tenho o primeiro filho, eu, por conta de ser plantão, outra cidade, etc., não que eu induzi, ela queria que fosse normal, mas o meu dia a dia, a gente conversando, eu trabalho em UTI, então quer dizer, eu que tenho acesso à informação, né? Acabou que eu falei, não, vamos fazer cesárea, vamos pensar em cesárea. Então a opinião nossa ali, que contou muito por causa de mim, quando eu nasci, eu aspirei mecônio, então tinha toda uma questão por trás. Eu trabalho em UTI e eu só via os casos ruins, e por falta de ignorância minha mesmo, de falta de informação, eu contaminei esse momento da minha esposa, vamos dizer, que ela queria normal e, enfim, te peço desculpas. Mas ainda é experiência, né? Ganhou mais um pontinho. Ganhou mais um pontinho. Tá, e Carolina, e eu só te chamo no hospital de Carol, Carol é Carolina, né? Carol. E o pediatra nesse momento, no pré-natal? Então, ele é importante, né? Qual que é a principal função, vamos dizer assim? hoje em dia tem se falado e vale muito a pena que é a consulta pré-natal com o pediatra. Ah, mas para quê? Aonde que eu não tenho bebê? Para que eu vou ao pediatra? Existem situações no nascimento que são totalmente comuns, normais, corriqueiras, mas que para uma pessoa que não vivencia aquela realidade, ela pode ser extremamente assustadora. Então, a consulta pré-natal, ela vai te alertar dessas situações. Olha, o bebê, um exemplo, né? A oxigenação ela é completamente placentária, é a placenta que manda oxigênio. Então, uma vez que o bebê nasce, que você clampeia cordão e ele começa a chorar, então ele vai começar a oxigenar. Só que aí você tem um delay de alguns segundos. Então, o neném nasce completamente roxo. E é normal. Ele passou da hora, ele sofreu, não era essa forma de parto. É normal, ele nasce roxo e à medida que ele vai chorando, ele vai oxigenando e essa oxigenação ela é gradual. Então, primeiro ela acontece de forma central. O que é central? É boca. Então, a carinha dele está roxa. Então, isso você é uma forma, você já orienta e você já acalma. Outras situações, né? Posição para arrotar, se precisa, se não precisa, tempo de mamada, intervalo de mamada, intercorrências possíveis, como, ele está vomitando, ele está regurgitando, ele ficou amarelinho, o que eu posso fazer? Então, essas dúvidas você tira antes, e aí esses primeiros dias, com tantas experiências novas, se torna mais leve. O comportamento também do bebê, né? Porque o recém-nascido, ele é um bichinho à parte, né? Ele é totalmente diferente de uma criança, de um bebê de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, eu acho que é muito importante que os recém-pais saibam o que é um comportamento esperado de um recém-nascido, né? Olha, isso aí, né, é normal. E às vezes eles ficam desesperados porque faz barulhinho. Nossa, faz barulho à noite. Sim. E é, né, normal. E então, tudo isso acho que é muito importante. Né? E assim, tanto é que a forma como o bebê funciona intraútero é completamente diferente da forma como ele funciona fora do útero. E isso requer uma adaptação. Então, assim, como cardiologista, o sistema circulatório do bebê muda drasticamente em 2 dias.
Então, e isso vão gerar alterações que são normais e esperadas, mas se você está totalmente cru, é mais uma coisa para você se preocupar. A consulta pré-natal, então, ela traz uma leveza nesses primeiros dias, né? E a informação que traz segurança depois, E né? eu acho que o vínculo também, que já estabelece o vínculo da mãe com um profissional que depois vai, Sim. né, socorrer naquela hora. Eu falo com meus pacientes, eu gosto muito de mandar para consulta pré-natal com pediatra. E para quem pergunta para quê, eu já entrego um questionário de perguntas. Dá uma lidinha nessas perguntas aqui, tudo pergunta de recém-nascido. Dá uma lidinha nessa pergunta aqui, você está sabendo como é que faz, como é que resolve esse tipo de problema? Não, doutora, não sei não. Então é o pediatra que vai te explicar. Né? Porque vai desde rotina de vacinação, quanto cólicas, quando que começa, como é que trata, o que é normal, o que não é normal, rotina de banho, amamentação. E assim, até uma frase da Natália, assim, que foi, o recém-nascido, ele é muito diferente do bebê maiorzinho. Então, como esses primeiros dias, ele é muito a família, se você não tem filhos, você não sabe o que é um bebê de 1 semana, de 2 semanas, porque você não vai visitar um bebê e ficar muitas horas. Então, tem situações... mas um exemplo, por exemplo, ele resmunga. Sim, ele está vivo. Então, ele resmunga, ele geme, ele respira. Eu escuto ele respirar, é normal. A respiração dele está cansada, ele está com falta de ar. Não, o padrão de respiração ele tá com dele... diarreia, porque o cocô é líquido. Porque o cocô é líquido. Porque isso, se você não tem filho, você não vai vivenciar. Que né? se perdeu, né? Porque não tem mais os clãs. Né? Não Que se antigamente tem, a gente tinha vários, era prima, tio, tia, várias irmãs, então uma cuidava da outra, né? A minha mãe com 7 anos cuidava dos irmãos, minha filha tem 6 anos, E hoje é pior ainda, porque Vê a essa gente possibilidade. passa, quando a gente ouve orientações de outras mulheres em relação ao parto, são experiências ruins. Então, só voltando lá no resgate do nascimento, o que te contaminou? O que te contaminou foram as experiências ruins de pessoas ao seu redor. E é da maioria de nós, é da nossa sociedade isso. A gente escutando tantas histórias tristes de parto, e muitas vezes tristes, não porque teve um desfecho ruim, tristes porque foram sofridas, né? Porque foram intervencionistas, porque as mulheres se sentiram violentadas. Né? Que aí isso contamina as outras pessoas, né? E aí quando você explica para essa mulher que o parto pode ser bacana, que pode ser transformador, ela consegue fazer às vezes consegue, às vezes não. Às vezes os traumas são tão entranhados que a gente não consegue resgatar, mas na maioria das vezes a gente consegue tocar.